Mas eu estava fazendo um comentário restrito ao Brasil. Mais tarde eu fiz outros comentários que incidiam, como recentemente escrevi um, sobre globalização e neoliberalismo, neoliberalismo entre aspas, e não atribuí ao presidente da República qualquer conluio com forças externas adversas ao Brasil. Mas não é preciso levar a imaginação tão longe, porque nós sabemos que esse modelo de dito desenvolvimento econômico que está sendo posto em prática hoje é um modelo de alta concentração da riqueza, da cultura e do poder nos países centrais. Enquanto que a indústria que nasceu da substituição de importações dependia da montagem de uma infraestrutura econômica. E, embora nós tenhamos comprado fábricas e tecnologias obsoletas, nós estávamos transplantando para o Brasil técnicas de produção que nós não tínhamos. Hoje é muito difícil, quando se considera a tecnologia avançada de hoje, é impossível pensar que os países centrais vão jogar na periferia essa tecnologia. E os países da periferia vão ter o seu papel redefinido. Eles não vão ser só dependentes. Eles vão ter nexos neocoloniais. Vai haver uma interação dialética entre dependência e nexos neocoloniais que vão sufocar a capacidade produtiva original dos países. Com Fernando Henrique, o senhor acha que o Brasil está fadado a isso? Eu não atribuo a ele pessoalmente. A história não é feita por um homem, nem por uma corte. Mas, professor... Não é feita por uma presidência. Ela é feita por um conjunto de elementos nos quais nós temos de considerar a sociedade civil, as diferentes classes da sociedade civil e o mundo exterior. Mas, professor... O senhor mencionou, logo no início da entrevista, que o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, tem uma possibilidade de contar com apoio interno, mas tem uma escassa influência para resistir ao que o senhor chamou de condições externas. A descrição que o senhor faz das condições externas podem ser interpretadas como uma espécie de inexorabilidade do neoliberalismo? Quer dizer, o socialismo, na sua opinião, pode ressurgir? Está morto? Isso é uma coisa que os socialistas e os comunistas vêm estudando há tempo. A evolução dos oligopólios em diferentes fases da sua maturação. Os oligopólios atingiram o ápice. São constituídos por empresas gigantes. Até Galbraith que é um liberal autêntico, ele fez críticas em 2 livros fundamentais, um sobre o Estado e a tecnocracia e outro O novo Estado Industrial. Esse é o Estado Industrial. Tem um outro menor que é muito importante e é mais recente. Ele fez críticas severas
a esses monopólios gigantes. E esses oligopólios não podem escapar a determinações que procedem da tecnologia produzida atualmente. O intervalo, essa noção de intervalo é kantiana, quer dizer, não é uma noção nova. O intervalo político entre a constituição dessas empresas gigantes e o Estado e suas articulações em plano mundial reduziu-se. E hoje nós temos um problema que não é exclusivo dos Estados Unidos, se estende à Europa, pouco menos ao Japão e aos países asiáticos, que é, de um lado, em reduzir a massa de trabalho vivo necessária à produção econômica. Isso significa que haverá sempre uma taxa de desemprego muito grande. E os especialistas em estudo de pobreza têm sugerido que nos Estados Unidos, pelo menos 25% da população constitui um setor de pobreza inexorável, não só de pobreza relativa, que é psicológica, mas de pobreza real. De outro lado, as mesmas condições de produção encurtaram a vida produtiva do agente humano. O trabalho hoje não tem a mesma forma, função e duração que teve o trabalho nas duas fases anteriores do capitalismo oligopolista. De modo que uma pessoa com 40, 45 anos de idade é varrida de suas posições e depois não tem emprego. Vai depender da existência de pensões e vai viver de uma forma que é degradante para qualquer cidadão que pode produzir. Não é? Então nós podemos dizer que esses países avançados estão produzindo a sua própria periferia. Pode-se dizer, é uma periferia interna. Quer dizer, esses setores de pobres que tendem a crescer, esse setor, eu conheci até, quando estive no Canadá, um sociólogo argentino, muito inteligente e muito preparado, que foi demitido a Universidade Argentina, na qual trabalhava, por razões óbvias, e não podia apresentar seu currículo vitae. Não havia lugar para ele nas universidades, porque elas estavam saturadas. E quando ele apresentava o currículo vitae dele, as pessoas que pertenciam à administração diziam que não podiam contratar uma pessoa com a qualificação dele para exercer trabalhos inferiores. O que ele acabou fazendo? Escondendo que ele tinha uma formação universitária para conseguir um emprego que vai durar ainda algum tempo. Não é? Mas, professor, eu queria retomar um ponto que o senhor mencionou, esse seu estágio junto às classes dirigentes brasileiras. Como é que o senhor explica essa convivência? Já faz 10 anos que nós voltamos ao governo civil,
uma elite que tem, por exemplo, tanta dificuldade de pagar impostos, segundo o doutor Osíris, não é? Uma elite que convive com uma certa naturalidade com a distribuição de renda pior do mundo, depois do Botswana, os 20% mais ricos no Brasil, tem 32,1 vezes por cento a renda dos 20% mais pobres. Só o Botswana nos ultrapassa. E depois esse alto nível de violência que o senhor tratou tão bem num texto que nós gostamos tanto de 80, depois desse seu estágio longo com as elites dirigentes, como é que o senhor explica essa dificuldade de fazer políticas compensatórias, de fazer a construção efetiva da cidadania? O que nos emperra efetivamente para nos tornarmos uma democracia? Bem, isso também eu já estudei na década de 60, naqueles trabalhos sobre resistência à mudança. Esses setores da sociedade resistem à mudança social para preservar suas posições nas estruturas da sociedade e de poder. Quer dizer que a monopolização da riqueza, da cultura e do poder especificamente político constitui um requisito para que as classes dominantes mantenham suas posições e possam até renovar através da circulação das elites. O trabalho de Pareto não é um trabalho que tenha envelhecido. Essas classes dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da população negra, mestiça, do antigo homem pobre livre e dos sem classes, dos trabalhadores, mantendo-os lá no fundo e, ao mesmo tempo, preservando para si as perspectivas de controle efetivo do Estado, da sociedade civil e da cultura da ignorância, que é destinada aos setores pobres da população.